Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoe você e sua família. Você aqui da nossa Diocese de Formosa, você também que nos acompanha de outras localidades. Hoje, quinta-feira, um dia muito chamativo para nós, católicos, que amamos a igreja, que amamos sacramentos, para a nossa adoração. Vamos adorar por aqueles que não adoram mais. Vamos louvar por aqueles que também não louvam. Vamos buscar o amor, enquanto tantos já não amam mais. No livro Grande Silêncio, ou A Força do Silêncio, o cardeal Sara nos recorda que, no mosteiro da Grande Cartucha, como não admirar as belas e altas montanhas cobertas de neve? Como é majestosa a sua beleza! Elas são uma palavra de Deus. O próprio ser humano é como que o rosto de Deus, pois ele foi criado à imagem do Pai. Diz o Salmo: pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés. O ser humano é uma palavra encarnada e silenciosa de Deus. A lua, as estrelas, o sol, o mar, o firmamento são a prova visível da existência e da onipotência de Deus que os criou por puro amor. Essas criaturas são a voz poderosa e misteriosa de Deus. Essa nova descoberta de Deus, através da criação, suscita em Santo Agostinho um imenso amor. Sei que ninguém jamais viu nem ouviu a Deus, mas aquele que vem em nome de Deus, ele viu o Pai. Mas também sei que ele fala comigo todos os dias no mais íntimo de mim mesmo, e eu o ouço no silêncio que suscita uma escuta recíproca, desejo de comunhão e de amor. Deus é a luz que ilumina e irradia sem ruído. Sua chama brilha, mas o seu brilho é silencioso. Deus brilha e fulgura como o sol. Ele queima como uma fornalha, mas é inaudível. É por isso que eu acredito ser importante nos deixar inundar pelo silêncio de Deus, que é uma palavra sem voz. Tudo é paradoxo na relação com Deus. As realidades que se opõem ao ser humano estão reunidas nele. Presença e ausência se sobrepõem, como disse o poeta Rainer Maria Rilke, nesses dois belos versos. Para encontrar Deus é preciso estar feliz, porque aqueles que o encontram pela angústia vão rápido demais e buscam muito pouco a intimidade de sua ausência ardente. Palavras sem voz ou comunhão silenciosa, essas expressões enfatizam a realidade sempre misteriosa do encontro com Deus. Como poderia ser de outra forma? Quando o infinito encontra o finito, essa união extrapola os nossos quadros habituais. No mosteiro da Cartucha, não procuramos silêncio, mas a intimidade com Deus mediante o silêncio. É o espaço privilegiado que permitirá a comunhão. O silêncio pertence à ordem da linguagem, mas de outro tipo de linguagem. Assim, os estatutos da ordem começam por esta frase fundadora: para louvor da glória de Deus, Cristo, o Verbo do Pai, desde toda a eternidade, escolheu pelo Espírito Santo certos homens para conduzi-los em solidão e lhes unir com um amor íntimo. Respondendo a esse chamado, Mestre Bruno, no ano do Senhor de 1084, entrou com 6 companheiros no deserto da Cartucha
e lá se estabeleceu. Devemos voltar constantemente ao mistério do próprio Jesus. Há 2000 anos, Deus falou ao mundo mediante a palavra humana, exatamente como a nossa. Cristo viveu 33 anos em nossa terra, e por 30 anos sua palavra não excedeu os limites de uma aldeia com algumas centenas de habitantes. Eis o silêncio de Deus. Ele está sobre a terra e permanece oculto. Podemos falar de um Deus silencioso? Falaria antes de um Deus oculto. São duas nuances de uma mesma realidade que têm o mesmo contraste. É a maneira de falar de Deus que é silencioso. Ele é silencioso quando fala. Quando o Verbo se fez carne, ele se mostrou a nós, mas também está velado pelo fato de ser Deus. Ao falar com nossas palavras humanas, a palavra de Deus é audível aos nossos ouvidos e também oculta. A maioria ouve apenas as palavras humanas e não presta atenção. O paradoxo é impressionante. Deus se inclina até nós, a ponto de falar a nossa linguagem. Isso nos torna surdos às inflexões divinas desta voz tão terrena. Creio que aqui nós temos palavras e ensinamentos que podem nos exortar a um treinamento interior para o ouvir Deus a partir dos ouvidos da fé. Ouvir Deus no interior. Essa sabedoria os místicos a adquirem com grande propriedade. Pessoas que têm uma capacidade de educação interior para sentir pela fé no profundo de si o que Deus quer dizer com seu silêncio. Na verdade, nós somos chamados a construir vida interior. Eu lembro que tempos atrás nós falamos aqui em vários programas sobre a vida interior. É uma riqueza. E eu digo para você que não é fácil você criar, desenvolver uma vida interior mais profunda. Os barulhos são muitos. E às vezes nós não temos a resistência suficiente para se opor a essas avalanches estranhas do mundo que sonegam ao coração dos crentes a verdade silenciosa de Deus. Vida interior, força interior, escuta interior de Deus. Eis o caminho. Eu sei que para quem é relativista, para quem leva tudo na brincadeira, para quem não tem aquela capacidade de silêncio, de escuta, isso não passa de contos, de falácias, mas é verdade. Leia a vida dos santos. Adentre nas meditações de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, dos grandes patrísticos, e você vai ver que é verdade. Apesar de desafiadora esta maturidade interior, não podemos sonegar a nós mesmos o interesse, o despertar para a vida interior, o despertar para a profundidade, essa capacidade de sentir pelo silêncio a linguagem de Deus, que é uma linguagem desproporcional à nossa. Nossa linguagem é pequena, é defeituosa, traz os nossos limites. A linguagem de Deus, profunda e simples, só pode alcançar o coração interior daquelas pessoas que realmente vão crescendo, desenvolvendo a maturidade interior, a vida interior. E nós temos tantas e tantas pessoas que vivem isso e talvez nem saibam que é vida interior. Que Deus nos ajude a escutar com o coração o que Deus quer falar a cada um de nós e à sua igreja.
A primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3 de hoje, no final nos diz: quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Lá atrás nós ouvimos, na leitura do livro, o autor dizendo que a luz é silenciosa. A luz de Deus também é silêncio. Os raios maravilhosos do seu amor são silenciosos. O rosto de Cristo é silencioso. Esse silêncio grande, eterno, sobrenatural, que atualiza dentro de nós as memórias vivas dos feitos de Deus. Nós somos atualizados pela própria graça de Deus nesse caminho de acolhida de algo que nos torna grande. Porque para o mundo, tornar-se grande é ter poder, é ter dinheiro, é ter manias de convencimentos e etc. Fama. No mundo espiritual, no mundo da mística, não é nada disso. A grandeza do homem está no seu interior. Capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de dialogar e, sobremaneira, a capacidade de orar, de viver uma vida de espiritualidade. Pensa num tempo esquisito que nós estamos vivendo, que as pessoas não têm mais espiritualidade. Elas não conseguem mais fazer silêncio para orar. Não conseguem ler a palavra de Deus com tranquilidade. Há muito desafio. Nós precisamos de um treinamento espiritual. A gente precisa entrar para a escola da escuta da palavra de Deus, para a gente aprender a disciplina interior, a capacidade de acolher dentro da alma, dentro de si, as verdades eternas. Nós precisamos disso porque a nossa alma é espiritual. Nós somos um espírito encarnado num corpo. A gente alimenta o nosso corpo com todas as necessidades de comida, de água, etc., de repouso. Mas a alma também precisa de ser robustecida com um alimento próprio. É a espiritualidade, que é a oração, que é o amor, a vivência das virtudes, a contemplação, a espiritualidade. A vida sem espiritualidade, ela se torna vazia, extremamente materialista e sem sentido. Sem Deus, é impossível romper no verdadeiro sentido da felicidade, que é a satisfação interior com as coisas profundas e sobrenaturais. Pai de bondade, em nome de Jesus eu oro pela nossa cura, pela cura da falta de vida interior. Por faltar a vida interior, muitas pessoas morrem, muitas pessoas suicidam, não aceitam a perda dos bens materiais, a perda de pessoas, a perda de um filho, a perda de um emprego, de um namoro, de um casamento. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito. Auxilia-me, auxilia o ouvinte com o Espírito Santo, para que nós possamos bem Te servir, escutando a Tua palavra em nós, que se transforma em práticas de bem, de amor e de virtudes. Assim seja. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você e os seus.